E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de geografia? Professor, qual é o tema? Poder global e os blocos econômicos, certo? E aí a gente vai partir de poder, que basicamente é autoridade, domínio e influência, certo? Então nós iremos falar sobre a influência que existe entre os diferentes povos. E para isso, nós partiremos das três ordens mundiais, certo? Que é essa ordem mundial? É essa ideia de quem lidera, quem é liderado, quem tem poder e quem sofre influência desse poder, certo? Pronto. Pessoal, a idade contemporânea, ela vai ser dividida em três ordens mundiais, certo? A primeira tinha o Reino Unido como o país que mais influenciava, né? E teve um momento histórico que foi a Revolução Industrial como o principal momento que tornou o Reino Unido ainda mais poderoso e com maior influência em cenário internacional, certo? Essa a primeira ordem mundial. Outro fato importante desse período é o chamado neocolonialismo, certo? Ou seja, a nova colonização que foi empreendida por vários países e um dos principais, o Reino Unido, que formou um grande império, né? O Império Britânico. A Segunda Ordem Mundial começa a partir de 1945, certo? Com o fim da da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória da Aliança, certo? E com a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética, surgiu uma nova realidade quando a gente fala de influência, de poder. Emergiu, né, duas grandes potências após aquela guerra. Estados Unidos de um lado, representando o modelo capitalista, e do outro lado, a União Soviética, representando o modelo socialista, certo? Então, ambos os países queriam influenciar a maior quantidade possível para torná-los adeptos, né, do seu sistema político, econômico e ideológico. Pessoal, esse período que ficou conhecido como Guerra Fria, mundo bipolar, é o período referente à Segunda Ordem Mundial, certo? A Terceira Ordem Mundial, ela começa a partir de 1991, com a fragmentação da União Soviética, certo? E a vitória do mundo capitalista, né? A vitória dos Estados Unidos nesse embate com a União Soviética. Pessoal, a partir desse momento, nós temos um mundo multipolar, né? Onde eu vou ter vários polos de poder. E aí é nesse contexto que a gente vai entrar para os blocos econômicos, porque esses blocos vão representar justamente esses diversos polos de poder, ok? Só que antes de entrar, né, no mérito de falar um pouco sobre os blocos econômicos, nós iremos voltar um pouquinho e falar o seguinte, que com a supremacia do modelo, né, o modo de produção capitalista, nessa terceira ordem mundial, nós temos o poder das corporações, das grandes corporações, das grandes empresas multinacionais, se sobressaindo muitas vezes em relação ao poder do Estado. Ou seja, o Estado ele perde poder nessa terceira ordem mundial diante das grandes corporações, das grandes empresas, certo? Essas mega empresas, né, essas corporações, também conhecidas como atores hegemônicos, elas vão praticar a chamada desterritorialização, certo? Nos diferentes lugares do globo. Pessoal, essa desterritorialização empregada pelas grandes corporações, elas vão surgir de diferentes formas. Vão se mostrar de diferentes formas. Uma das primeiras, né, para mostrar esse poder dessas multinacionais, está em restringir a livre concorrência. Ou seja, uma determinada corporação chega em um país, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é extinguir, é acabar com a concorrência. Certo? Por quê? Acabando com a concorrência, ela vai conseguir dominar o mercado. Dominando o mercado, ela vai ditar os preços. Existem os órgãos reguladores do Estado que estão ali para evitar que isso aconteça.
Mas em muitos casos acontece de essas grandes corporações elas conseguirem submeter o Estado diante dos seus interesses, né? Infelizmente a corrupção ela é muito forte em muitos países do globo e consequentemente essas grandes corporações acabam se beneficiando por serem empresas com grande capital, né? Capital de giro. Beleza? Então, segunda influência. Uma terceira influência, pessoal, que essas grandes corporações elas vão demonstrar quando elas chegam, né, e acabam desterritorializando uma área, é o fato de elas começarem a ditar modo de agir, certo? Além disso, elas conseguem ditar ou alterar traços culturais ou até tornar a cultura daquele país mais superficial, porque a cultura que vai ser a que vai ditar as regras seria essa cultura mais global, né? Então, isso é uma forma de realizar desterritorialização, certo? Então, essas empresas têm um marketing muito forte, muito eficiente, que acaba mudando hábitos, modo de vida e é uma estratégia, na verdade, de desterritorialização. Além disso, nós temos o último, quarto modo de desterritorialização, que é o risco à soberania nacional. E como é que esse risco à soberania nacional acontece? Quando essas empresas elas passam a controlar determinados setores do país. Professor, poderia citar algum setor? Comunicação, recursos minerais, energia, né? Todos esses pontos aí são pontos extremamente importantes e que precisam, de certa forma, ter um controle do Estado. Mas, quando as grandes corporações chegam, elas passam a ditar regras sobre esses setores e acaba comprometendo a soberania nacional, certo? E vale lembrar que o Estado ele tem uma responsabilidade quanto a cuidar dos interesses da população, do coletivo, e não os interesses individuais, os interesses de grandes corporações, certo? Então, acaba que quando essas grandes corporações elas passam a realizar o processo de desterritorialização, os interesses coletivos acabam sendo deixados de lado e os interesses individuais passam a ganhar força, né? E aí o Estado tem que lutar contra isso. Por isso que existem os órgãos reguladores. Ok? Sabendo desses detalhes, nós entramos nos blocos econômicos. Pessoal, os blocos econômicos, eles surgiram, certo? Com a ideia de que juntos somos mais fortes. Então, passou a ser acordos comerciais, né, entre países, onde esses países criam um estatuto, criam regras comerciais que acabam favorecendo aos membros do bloco. Sobre a tipologia dos blocos econômicos, nós temos 5 principais. A primeira delas é a Zona de Livre Comércio, que tem como objetivo a redução de taxas alfandegárias. O segundo, União Aduaneira. Além da redução de taxas alfandegárias, também existe a adoção de uma taxa comum entre os países membros, a TEC, certo? Essa taxa ela vai ditar as negociações com países não membros, ou seja, a mesma taxa que um país que faz parte do bloco vai cobrar, todos os outros vão adotar aquela mesma taxa, para que não haja concorrência dentro do bloco, certo? O terceiro tipo é o mercado comum. Neste caso, nós vamos ter a possibilidade de livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais. Isso a mercado comum. Um estágio bem mais evoluído é o momento em que o bloco ele chega na união econômica e monetária. Neste momento, a adoção de uma moeda comum, né, para os países membros.
O único até agora, o único bloco que chegou nessa fase foi a União Europeia com a adoção do euro, ok? E a última fase, né, o último estágio, é a União Política e Militar. Nesse momento, pessoal, cria-se uma constituição para o bloco, onde nós teremos um poder legislativo, e aí no caso da União Europeia, que chegou nessa fase, é o Parlamento Europeu, certo? Com representantes de todos os países membros, e também um poder executivo, né? A União Europeia tem um presidente, ou seja, aquele que representa o bloco com negociações comerciais em relação a outras nações, certo? Partimos agora para conhecer um pouco mais sobre esse bloco, já que a gente falou sobre a União Europeia, o bloco mais avançado, né, em relação aos que nós temos no planeta. Vamos partir do início. 1944, criação do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Esses três países criam um acordo comercial que viria a se tornar o que nós chamamos de União Europeia. Esse acordo criou, girava em torno principalmente do carvão e do aço. As negociações estavam dando tão certo entre esses três países, eles estavam crescendo economicamente e evoluindo tão bem, que outros países europeus decidiram entrar nesse acordo, né? E aí, França, Alemanha Ocidental e a Itália entram no acordo, e agora nós temos a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Certo? Então era Benelux, agora é SECA, Comunidade do Carvão e do Aço. Posteriormente, a ideia foi se consolidando e outros países tiveram interesse em entrar. Nesse momento, pessoal, surge o mercado comum europeu. E aí, a partir de 1992, com o Tratado de Maastricht, é criada a União Europeia. A União Europeia é formada por 27 membros, 28 até o dia 31 de janeiro de 2020, quando aconteceu oficialmente a saída do Reino Unido do bloco, certo? E aí, vale lembrar que a saída do Reino Unido ficou conhecida como Brexit, né? Saída dos britânicos da União Europeia. E nesse momento, com essa saída, o bloco passa por uma certa instabilidade, porque começam as negociações para essa saída, que até hoje acontece, certo? No campo comercial, a União Europeia, o Parlamento Europeu está negociando com o Parlamento britânico para ver qual a melhor forma para que os acordos comerciais eles sejam estabelecidos para esse momento que o Reino Unido não é mais parte da União Europeia. Ok? Nós temos também o NAFTA, que hoje, né, ele se chama USMCA. O S, Estados Unidos, M, México, CA, Canadá. USMCA, que é o novo nome do NAFTA, certo? Que foi criado em 1998, inicialmente por Canadá e Estados Unidos. Em 1994, aconteceu a entrada do México, né, no bloco. Pessoal, por que houve essa mudança, né? Em 2018, Trump ele estava inconformado com a forma de participação dos Estados Unidos, né? Ele falava que o México e o Canadá estavam saindo na vantagem com aquele acordo. E, por este motivo, ele lançou uma mudança. E nessa mudança, os produtos americanos eles passariam a ter uma vantagem maior no mercado mexicano e no mercado canadense. Porque na ideia de Trump, os produtos americanos estavam saindo mais caros, porque o que era produzido, na verdade, no Canadá e nos Estados Unidos, estava tendo um custo menor, mão de obra mais barata, e, consequentemente, estava ganhando o mercado norte-americano. E os americanos não estavam gostando disso. Decidiram fazer o quê? Vamos mudar. E por que o Canadá e o México não falaram nada?
Porque, né, influência. Lembra poder no início? A gente falou que era poder? Pronto. Quem tem poder dita as regras, né? Quem não tem, obedece. Infelizmente. Pessoal, temos também o APEC, né, que é um bloco econômico formado por países da Ásia e Pacífico, o nome mesmo é Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é formado por países que são banhados, principalmente, né, são países banhados pelo Oceano Pacífico. Esse acordo tem uma marca muito interessante. Ele é formado por 20 países, e entre esses países tem 2 que estão numa disputa muito ferrenha: Estados Unidos e China. Olha só. Então, dentro da APEC está acontecendo uma batalha, né, uma disputa regional entre essas 2 nações, né, uma guerra comercial. Cada dia que você vai no telejornal, você vai na internet, tem alguma notícia sobre essa temática, né? Eu acho que a mais famosa da atualidade é a disputa entre TikToker e Instagram. TikToker representando a China e Instagram representando os Estados Unidos, né? Está tendo uma batalha dos 2. Não sei se vocês já observaram, mas a galera do Instagram, ou vocês já fizeram isso, né? A galera do Instagram, quando posta vídeos ou stories, eles não citam, né, TikToker, porque o vídeo pode ser censurado pelo Instagram, né, porque é da China. Entenderam? Lembrando, o TikTok é da China, né? Nós temos também o Mercosul, que foi criado em 1991 com a assinatura do Protocolo de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pessoal, em 2012 aconteceu a suspensão do Paraguai do bloco. Por quê? Houve um impeachment de Fernando Lugo e os países membros julgaram que houve uma manobra política, né, para retirar Fernando Lugo. E, consequentemente, isso resultou na sua suspensão. Nesse momento, né, houve a aprovação da entrada da Venezuela ao bloco, né, a inclusão da Venezuela no Mercosul. Ô, professor, peraí, então quer dizer que a Venezuela não tinha entrado antes porque o Paraguai não permitia? Exatamente. O parlamento paraguaio, né, eles tinham um certo temor de que a Venezuela, né, de que as ideias de Hugo Chávez influenciasse o bloco, né? E por este motivo sempre havia o veto do Paraguai. Então, Argentina, Brasil e Uruguai aprovavam a entrada da Venezuela, mas o Paraguai sempre vetava, né? Até que a Venezuela conseguiu entrar em 2012 com essa suspensão do Paraguai. Só que, com o passar do tempo, a Venezuela foi sendo acusada pelos outros membros de estar se afastando das ideias democráticas que é considerada meio que uma regra, né, dentro do Mercosul. E por este motivo, em 2016, os fundadores, né, decidiram suspender a Venezuela. Então, a partir de 2016, Venezuela deixou de fazer parte do Mercosul. Além dos membros, nós temos também os associados. Associados não têm direitos a voto, né? As negociações são facilitadas dentro do bloco, mas não tem direito a voto, ok? Temos também a Unasul, né? Que na verdade foi criada em 2008, tinha como objetivo uma maior integração dos países da América do Sul, era formada pelos 12 países da América do Sul, né? E que em 2019 ela começou a ter uma quebra. Em que sentido? Vários países deixaram a Unasul e formaram a ProSul, certo? Isso porque a Unasul passou a ser acusada de estar ligada a ideias esquerdistas, né? De ideias comunistas, e aí acabou sendo substituída pela ProSul, hoje formada pela maioria dos países da América do Sul. Então veja aqui um pouquinho das características da ProSul.
Pessoal, foi muito bom estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um cheiro no coração.